Olá, namastê, queridos, boa noite. Boa noite, Ana Carolina, namastê. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda live Yogis pelo Brasil, e o nosso tema de hoje é Por que o yoga é conservador? Boa noite, Laís. Como o Betinho costuma dizer, minha Shakti. Hoje nós estamos com mais convidados ilustres, né, que fazem parte do Yoga pelo Brasil, Yogis pelo Brasil. O Palmeirim, que eu já conheço virtualmente, já fazendo lives com ele pelo canal A Era do Avatar, do nosso querido irmão Betinho, ambos discípulos de Satya Sai Baba, né, inclusive amigos do saudoso professor Hermógenes. O Palmeirim foi aluno do professor Hermógenes, é professor atualmente de matemática e também já foi professor de yoga e tem um conhecimento vasto dentro desse nosso mundo do yoga. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Campelo, também já desde meus 14 anos de idade nesse universo do yoga. Foi minha mãe quem me levou a primeira vez a um grupo de meditação, de Raja Yoga, aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Tenho formação em pedagogia, pós-graduação em teologia, tenho uma escola de yoga em Brasília, junto com a minha esposa, que é a Laís, e sou colega eu tenho uma pós-graduação em teologia, e a Juliana é estudante de teologia, professora também de yoga, e analista e desenvolvedora de sistemas, estudante de teologia. E a Bianca Simões, é advogada, fisioterapeuta, né, Bianca? Praticante de yoga desde 1998 e professora de yoga também. Então, nós temos aqui um time maravilhoso. Boa noite, Simon, namastê. Boa noite, Dani. Namastê, Daniela Zago participou conosco na primeira live. Não pôde estar conosco essa noite. E o tema é esse: por que o yoga é conservador? Nós temos visto com grande tristeza, pelo menos de minha parte, creio que todos aqui que fazem parte do Yogis pelo Brasil, o yoga sendo desvirtuado. Isso é muito sério, porque a origem do yoga é védica. Inclusive a etimologia da palavra yoga, que vem do sânscrito, yud, união. União de quê? Os pais do yoga no Ocidente, quem são os pais do yoga no Ocidente? Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna Paramahansa e Paramahansa Yogananda. Eles afirmavam o significado da palavra yoga, que vem de yud, é união do pequeno eu com o eu maior. Quem é o eu maior? É a consciência cósmica, que em outras tradições, como no cristianismo, nós podemos dizer Deus. Então, é a união do nosso pequeno eu, jiva, o ego, com Deus em nós e também fora de nós, em toda parte. Isso está de acordo com o cristianismo exicasta, com o cristianismo original, né, desde a época de Jesus, o cristianismo que muitas vezes tem sido negado pela ortodoxia cristã, mas que faz parte daquela chamada gnose cristã. Não a gnose dos tempos atuais, mas a gnose que foi inclusive perseguida até o Concílio de Nicéia, ali 325 depois de Cristo, quando nós lemos, inclusive, o Evangelho de Tomé, o Evangelho segundo Tomé, o terceiro logion quer dizer palavra. Jesus é muito claro ali. E hoje muitos estudiosos cristãos afirmam que o Evangelho de Tomé, apesar de considerado apócrifo pela ortodoxia cristã, ele é autêntico e muito provavelmente foi utilizado como inspiração aos demais evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão na Bíblia atual. E o terceiro logion do Evangelho de Tomé diz assim: se vossos guias, isso Jesus falando, isso é yoga puro, isso é budismo puro, isso é tradição exicasta cristã pura. Se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar,
os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos. Mas se não vos conhecerdes, estareis em ilusão e sereis ilusão. Isso é yoga puro, isso é budismo puro, isso é cristianismo autêntico. Então, quando nós falamos do yoga originário da Índia, dos Vedas, dos Upanishads, do próprio Bhagavad Gita, considerado por muitos como o quinto Veda, o Bhagavad Gita é uma preciosidade. Krishna é muito claro ali a respeito da existência de Deus, e ele até se coloca como um avatar, uma divina encarnação. Então, o yoga, em primeiro lugar, ele jamais, o autêntico yoga, pode negar a existência de Deus. Porque o yoga é o caminho interno para essa união com Deus. Quando nós vemos, tristemente, professores, nós temos que ser sinceros aqui, professores de yoga que excluem Deus da prática, isso já não é mais yoga em sua origem. E quando vemos professores de yoga afirmando que a tradição sampradaya deve ser negada ou esquecida ou colocada de lado e devemos ter um outro tipo de yoga, não é, que sai de nossas mentes e não dos rishis, dos sábios iluminados da Índia, isso já não é mais yoga. O professor Hermógenes, e aqui está o Palmeirim, que não vai me deixar mentir, ele afirmava, será que eu serei capaz de preservar o yoga? Ele que foi um dos grandes difusores, Caio Miranda e professor Hermógenes, militares, inclusive, será que eu serei capaz de preservar, de manter o yoga real aqui no Brasil? Será que ele não se desvirtuará em boga? Palavras do professor Hermógenes. E o que nós temos visto hoje em dia? Em grande parte, ou ginástica, apenas uma mera ginástica onde a palavra Deus foi excluída, ou o que é pior, boga, submissão às trevas. Já não é mais yoga. Eu estou só dando uma pequena introdução, mas aí cada um dos participantes vão me ajudando nessa fala, e é muito importante que vocês que estão nos ouvindo também participem, façam perguntas, participem para o enriquecimento dessa live, que é fundamental. Então, Deus é a primeira coisa no yoga. É fundamental. Não existe yoga sem Deus. Existe até um vídeo que eu criei certa vez no Yoga Book, na rede Yoga Book. Yoga sem Deus é pássaro sem asas, não voa. Yoga sem Deus é pássaro sem asas. Queridos, não me deixem falando sozinho, senão eu vou. Boa noite, gente. Boa noite, Alexandre, Juliana, Palmeirim. Alexandre, a gente vai entoar o Gayatri no final, é isso? Isso. Só para... Ah, então não, tá. no Desculpa, começo. No começo. Bem lembrado. Ah, então eu vou pedir vamos... ao Palmeirim que entoe para nós. Por favor, Palmeirim. Tá bom. Namastê. Vou fazer o Om 3 vezes e então começa o Gayatri, tá bom? Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhur Bhuvassuvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhur Bhuvassuvaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Vocês estão me ouvindo bem? Até esqueci de perguntar isso primeiro, porque podia não sair bom o som, né? Ok. Tá ótimo. Deixa eu falar posso falar uma coisa rapidamente? Sim, claro. Já que eu estou aqui, foi muito importante você começar com isso, falando sobre sem Deus não existe yoga, né? Primeiro porque yoga significa união, né? Vem da raiz sânscrita, que significa religar, e a religião é exatamente isso, unir, religar, não é? Então realmente não existe, mesmo que você queira seguir uma tradição, vamos dizer assim, do Vedanta Advaita, um exemplo, não é? Em que você não se dedica a uma imagem, ou que você queira apenas perceber a divindade como um absoluto, sem forma, não é? Que está além da mente, além do sentimento, isso tudo, assim mesmo, e isso é Deus, de uma forma ou de outra. O fato é que quando você fala de Deus, Deus é, do ponto de vista nosso aqui, vamos dizer assim, não é? Que seja com forma, ele é uma manifestação do absoluto, que é a única realidade. Não existe diferença, não é? Então, realmente, yoga está relacionada, primeiro, com religião. Isso é muito importante, porque religião significa religação. Não existe yoga ou yoga sem que esteja implícito uma vida religiosa. Isso não existe. E não é bom que a gente fique escondendo das pessoas ou tentando tornar... Porque hoje as pessoas estão fazendo esse eufemismo de tudo, né? Então, para não falar exatamente o que é, a gente fica dizendo, não, é importante que a pessoa seja dhármica. E com a ideia de que dharma é apenas cumprir o dever. E isso tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe dharma sem Deus. Isso é impossível. Não existe dharma sem religião. Isso são palavras da Gita. Até separei aqui, que eu estava pensando justamente em falar isso, em homenagem aqui ao Alexandre, eu vou ler as palavras de Yogananda, na Bhagavad Gita dele. Ele diz assim, ó, aquele que ignora... Isso aqui é Bhagavad Gita, capítulo 16, versículos 23 e 24. Aquele que ignora os mandamentos das Escrituras e que segue seus próprios desejos tolos não encontra felicidade ou perfeição, ou a meta infinita. Já está falando aqui a respeito de... se você leva uma vida de yoga, por exemplo, não é que a Gita trata de yoga, você precisa controlar seus desejos. Isso já é uma coisa, não é? Controle dos desejos. E esse é o versículo 23 do capítulo 16. O 24 diz, portanto... Então, os dois estão juntos, né? Inclusive, Yogananda coloca os dois juntos aqui, num só. Então, diz, portanto, tome as escrituras como seu guia para determinar o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Isso é Dharma, não é? O que deve ser feito e o que deve ser evitado, isso é Dharma. Então, se você quer seguir o Dharma, tome as escrituras. E o que é tomar as escrituras? É uma vida religiosa. As escrituras, sejam elas quais forem, não é? Pode ser a Bíblia, que a Bíblia é um livro sagrado, não é? Assim, o Alcorão, um budista, uma escritura budista, seja qual for. Mas, enfim, tome as escrituras como seu guia para determinar o que deve ser feito e o que deve ser evitado, com compreensão intuitiva das injunções declaradas nas escrituras sagradas, tenha o prazer de cumprir seus deveres aqui. Está falando de dever, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu vejo isso no próprio meio espiritualista no qual eu convivo, não é? Vivo, as pessoas falam assim, eu conheço muita gente que não é religiosa, mas é uma pessoa correta, cumpre com seus deveres, e isso está muito bom. Não está bom, não. É claro que é ótimo que a pessoa
tenha o compromisso com ela mesma de ser correta, de cumprir seus deveres de pai, de profissional, ser honesto, falar a verdade, tudo isso é importante. Mas você tem que entender que quando se fala a palavra Dharma, isso é sinônimo de Sanatana Dharma. E essa palavra Sanatana Dharma, ela significa um Dharma eterno que vem do Brahman. Não tem como você desvincular isso ou do absoluto, ou de Ishvara, ou de Deus, o que você quiser chamar. Né? Então é muito importante que a gente... Por quê? Porque se você leva só uma vida... eu cumpro com meus deveres, não é? Mas você não se preocupa com uma vida religiosa, efetivamente, uma vida verdadeiramente religiosa, o que é isso? Ouça os mestres, ouça o que eles falam, ouça o que as escrituras dizem, procure levar uma vida estritamente de acordo com as escrituras. Não é? Ninguém está pedindo para que a gente seja santo, não é isso. Aprenda o que é Dharma e o que não é Dharma pelas escrituras ou pelas palavras dos mestres, dos verdadeiros mestres. Palmeirim, hoje em dia, né, com essa visão progressista, né, que é ensinada nas escolas, nas universidades, na mídia, pela TV de um modo geral, essa visão da religião, não é de você seguir o Dharma, de você seguir a tradição, é careta, né? É ultrapassada. É essa visão que se tem, que é ultrapassado. Mas então, esse é um plano, né? Isso é um plano muito bem elaborado com esse objetivo mesmo. Então... Mas eu acho que acaba também que as pessoas acham mais conveniente, né, não acreditar em nada, porque isso seja responsabilidade, né? E ninguém quer muita responsabilidade, porque esse processo da gente estudar as escrituras, aprender e compreender, ele durante o processo, muitas vezes a gente vai se ferir um pouco, porque a gente vai se deparar com comportamentos que a gente já está apegado e que a gente vai ter que transformar. Então, isso daí já as pessoas... É muito mais fácil, hoje em dia, a massa de instrutor de yoga falar: não, quando alguém pergunta, yoga é religião? Não, yoga é uma filosofia de vida. Você não vê ninguém no Instagram afirmando que yoga é religião, você não vê, né? Você vê tudo, você vê até, né, como o Alexandre falou, yogi que não crê em Deus. Mas, assim, a verdade é que o yoga está revelado, ele já foi revelado, e ele tem um mapa, e é esse mapa que a gente deve seguir e conservar. Então, daí que a gente vai entendendo os conceitos de conservadorismo, o quanto é importante você manter aquilo que os mestres já revelaram. Vamos agradecer, porque o yoga já existe, já foi revelado. Não há nada que ficar querendo reinventar a roda, como o pessoal está fazendo, para ter like, para facilitar um processo de aprendizado, que, como eu falei, é doloroso. Então, é mais fácil você relativizar todos os princípios e os valores, que sejam muita responsabilidade e compromisso, do que você ensinar aquilo que é correto. Você vai perder aluno se você for ensinar o correto. Exatamente. Né? O yoga, inclusive, tem médico, né? Que médico... mundo, né? O Shivananda falava isso, né? O médico acredita que se ele ensinar o paciente a se curar por si mesmo, ele não vai ter mais cliente. Ele era médico, olha, o Shivananda foi médico durante anos, antes de se iluminar, né? Tomou conta de hospital e tudo. Então, ele falava isso. Eu conheci médicos, eu sei que muitos médicos não querem ensinar como o paciente não ficar doente. Ele dá um remedinho e quer mais que ele volte. Mas isso é um equívoco. Não é? É a mesma coisa com o yoga. Ele dizia: se você for um bom médico e você realmente ensinar a pessoa e for um médico que realmente se preocupa com a saúde você vai ter tanto cliente que você... Muito mais do que quem faz o contrário. Mas as pessoas são imediatistas, né? É interessante também essa coisa porque nós estamos falando aqui de conservadorismo, né? Por que o yoga é conservador? Uma característica do conservadorismo é a religião. Você não é conservador se não for religioso. Você pode ser de direita. Tudo bem. Claro, tem pessoas de direita que gostam de que as pessoas sejam corretas, ele mesmo é correto e tudo, mas não quer ser religioso.
É um direito dele. Mas conservador, se é conservador, tem religião. É isso que, inclusive, o Simon colocou aqui, ó. A responsabilidade é difícil, é árdua, é trabalhosa. Ninguém quer ter trabalho. Inclusive, falam que a religião aprisiona. Mas é exatamente o contrário do que os mestres nos ensinam, como o Palmeirim colocou. A etimologia da palavra religião, que vem do latim, religare, ou seja, ligar novamente o homem a Deus, é semelhante à etimologia da palavra yoga, yud, união, religare, união ou junção, não é muito parecido? Claro. Ou seja, você se reunir novamente a quem? A sua essência, ao seu eu real, que é o átomo. Não, e o sentido é exatamente Deus em você. Essa é a verdadeira libertação. E ele coloca aqui, o Simon, pensamento de auto-engano, responsa, muitos não querem responsabilidade, então levam uma vida de hedonismo. Uhum. E o hedonismo vai desconstruindo não só a vida da própria pessoa, mas o próprio yoga. O yoga vai se diluindo, como o açúcar dentro da água, vai se dissolvendo, vai desaparecendo. Daqui a pouco você já não sabe mais o que é yoga. Yoga é apenas uma ginástica. Sim. A essência é toda aquela riqueza, não é, incomensurável que nós vemos nos Vedas, nos Upanishads. Inclusive, eu vejo professores de yoga falando que todo aquele conhecimento dos Shastras indianos está ultrapassado, pelo amor de Deus. Como assim ultrapassado? Você pega o Bhagavad Gita, como Yogananda dizia, ele é tão atual para os nossos dias como foi na época de Krishna. É aquilo que Jesus também afirmou: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Isso há 2000 anos. As palavras de Krishna, há 5000 anos, são tão autênticas hoje como foram na época dele. Então, quando você pega todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, essa riqueza do yoga e joga na lata de lixo e transforma o yoga apenas em uma ginástica, ou como disse, ou como boga, submissão às trevas, você está, na verdade, destruindo uma riqueza que é para a humanidade, para o bem da humanidade. Daqui a pouco você já não sabe mais o que é yoga. Na verdade, as pessoas fazem muito esse desserviço mesmo, né? De vender o yoga como algo que ele não é mesmo, né? Então, a Bhagavad Gita mesmo. Eu vou confessar aqui que eu sou recente, né, nesse estudo mais aprofundado. Foi 2020, na pandemia, que eu li os 2 volumes do Yogananda, do Deus Falou com Arjuna. Foi um caminho. Eu tinha a yoga da Bhagavad Gita, dele, pequenininho, e lendo aquilo, madrugadas de pandemia, sem saber direito o que estava acontecendo no mundo, ele referiu várias vezes aquele livro. E, bom, o livro transformou minha vida por completo, né? Assim, por mais que eu já tivesse muito claro dentro de mim que yoga era conservador por conta dos yamas e os niyamas, essa leitura que eu fiz me aproximou de Deus como nunca antes eu tinha me aproximado. Então, Yogananda, ele teve ele fez isso por mim, assim, a partir Deus Falou com Arjuna, né? Então, foi um estudo muito transformador mesmo. E aí, junto com ele, eu estudei mais aprofundadamente com um professor daí, o Yoga Sutra também. E então, a gente vai juntando tudo e as coisas ficam muito claras. Então, mesmo que o processo seja, né, doloroso, como eu falei, a libertação está ali, né? Então, assim, o conservadorismo é manter os princípios, o caminho foi revelado, o mapa foi revelado, então, assim, é como se a gente tivesse que cruzar um rio de fortes correntezas. E o yoga nos ensina um pouquinho ali para a direita, um pouquinho ali para a esquerda, que você vai chegar na outra margem, a outra margem está Kaivalya, está a libertação. Então, aí, se você quer, não, não vou seguir esse mapa, eu vou fazer do meu jeito, eu vou aqui dar uma abraçada no lado, você vai ser levado pela correnteza. Mas a travessia não é fácil. E inventar o yoga do meu jeito, né? Hoje. Você vai chegar do outro lado do rio, o mais importante que eu acho é em segurança. Né? Exatamente. Em segurança, você não só vai chegar do outro lado do rio, mas você vai chegar com todo aquele cuidado que
aquele caminho já foi desvendado, né? Aquelas pessoas estão passando todos os cuidados para que a gente tome, para que quando a gente for atravessar esse caminho, a gente consiga passar por ele na nossa vida com os menores reveses, né? Vamos colocar assim. Sim. E a gente consiga atingir o objetivo de uma forma, entre aspas, mais fácil, né? Mas a gente sabe que não é fácil, mas o caminho fica mais leve, né? Sim. Porque, inclusive, o labirinto, já foi mostrada a saída do labirinto. E Exato. não foi por qualquer um. Exato. Como é dito, foram rishis, sábios, videntes iluminados, que tinham a visão do absoluto. E, como a Daniela Zago colocou aqui, ó, reinventar a roda. Inclusive, querem reescrever a Bíblia. Eles querem reescrever a Bíblia, querem reescrever o yoga, ou seja, exclui os rishis, exclui os textos sagrados, exclui os iluminados, e agora nós vamos criar o yoga da nossa cabeça. Isso é progressismo. Isso é uma imaturidade. Será né? que isso é progresso? É imaturidade, né? É uma imaturidade. É um comportamento de uma criança mimada, que ela se recusa a aprender. Então, ela, de repente, né, agora percebeu, assim, né, estudou ali e falou assim, nossa, esse negócio aqui no yoga, nossa, isso aqui é conservador. Não quero mais, não serve. Vou falar que isso aqui está ultrapassado. Hoje em dia tudo é opressor, né? Tudo é opressor, tudo é preconceito. E assim, no yoga, ele ensina primeiro essa autorrealização. A gente, para ajudar o próximo, primeiro a gente precisa reconhecer que a gente precisa se melhorar. Primeiro colocar a nossa máscara de oxigênio para ajudar o próximo. Se eu não sou uma pessoa que estou buscando ser melhor, praticando no dia a dia o que eu finjo estudar, o que eu estudo de verdade, como é que eu vou sair falando de uma coisa que eu não sei? Eu vou jogar as pessoas dentro de um labirinto, como o Alexandre falou. E é isso que a gente vê. Não sei a saída. Eu me coloco no labirinto e não sei como sair. Às vezes as pessoas vão buscar o yoga porque estão com problemas e estão buscando algo. Eu comecei a praticar yoga totalmente com 18 anos, eu não tinha problema nenhum. Eu queria colocar a perna atrás da cabeça, só. Mas tive sorte de, com o tempo, a filosofia entrou e né, continua vindo até hoje. Mas muita gente hoje em dia busca para tentar tratar uma ansiedade, uma depressão, e alguns professores acabam jogando ela numa situação ainda pior. Pior. Exatamente. É porque querem ser mestres, né? Como a Juliana falou, não sabem o caminho, não sabem onde está a saída, negam aqueles que já saíram. Quem que já saiu? Krishna, Rama, Buda, Jesus, os grandes mestres já saíram, eles conhecem a saída, mas não, o mestre não são eles, o mestre sou eu. Eu sou o mestre. É o estrelismo, né? Eu falo que é o estrelismo, né? A pessoa não se contenta em ser um professor, né? Ela quer ser um mestre e quer ter discípulos. Ela não aceita ela ser a discípula, né? Ou o discípulo de alguém que já passou pelo caminho e só transmitir essa mensagem, né, para os outros, assim como eu sou uma discípula, os meus alunos não seguirão a mim, né? Seguirão aos mestres a quem eu sigo. Mas as pessoas querem trazer esse olhar, né, para si, não para quem de fato é merecedor. E elas acabam influenciando, né, as pessoas. Influenciar as pessoas é um erro. A gente deve instruir com aquilo que a gente aprendeu. Influenciar é péssimo. As pessoas não sabem o karma batia muito nessa tecla. Eu sou um pouco também terapeuta holística, eu falo que eu sou de tudo um pouco, porque eu sou bem eclética. Parece até que eu sou de tudo um pouco, mas não sou nada. Mas a intenção é essa, né? A gente pegar e levar a mente da gente para onde a gente tiver que ir. Então, eu sempre falo para as pessoas que quando você faz uma terapia, né, qualquer que seja energética, e você tenta naquele atendimento dizer para aquele cliente, né, ou paciente, dependendo da sua terapia, o que é bom para ele,
tive um professor meu que me disse, você nunca faça uma terapia levando a sua visão do que é certo ou errado para o seu cliente, porque você está trazendo para você o karma da decisão dele. Então, você leva para ele os caminhos que ele tem e a escolha é dele, né? E não é como a gente vê na maioria das vezes. As pessoas querem ser os budas na vida, né, dos seus alunos, dos seus clientes. E eu já corto logo, eu falo, gente, eu não sei de nada, o que eu estou passando aqui para vocês é o mínimo. E aí a gente caminha junto, né? Certa vez eu realizei um workshop e foi dessa forma, Juliana. Quando terminei, eu perguntei a professora que era a dona da escola de yoga, o que ela havia achado. E ela disse, não, foi muito bom, mas teve uma aluna que disse, você cita muitos mestres, você cita muito Yogananda, Patanjali, e o Alexandre? Ou seja, aí eu falei, mas o Alexandre é um professor apenas. O Alexandre não é um rishi, não é um iluminado. Iluminados são estes aqui. Patanjali é um iluminado, Shankara é um iluminado, Krishna, Buda, são os iluminados. Eu sou apenas um professor. Se eu me coloco como um iluminado, agora eu vou trazer o yoga do professor Alexandre Campelo, o Avatar. Pelo amor de Deus! Eu já reparei, eu não sei se eu estou enganado, mas eu já reparei que hoje em dia as pessoas já não conhecem mais mestre nenhum. Não sabem quem é Shivananda, não sabem quem era Ramakrishna. Eu já percebi isso com alguns contatos. Se eu falo Ramakrishna, a pessoa não sabe quem é. Não sabe quem é Vivekananda, sabe quem era Ramana Maharishi, entendeu? Então, gente, são os mestres mais modernos e autênticos. Ninguém sabe, ninguém lê, ninguém liga. Ninguém lê mais, as pessoas não estudam mais. Elas, no máximo, usam yamas e niyamas conforme sua limitadíssima interpretação em Instagram para justificar coisas absurdas, né? Como a gente viu agora na eleição. Bhagavad Gita não se fala, então. Não, Se fala mais disso. Assim, e daí, lógico, né? E o que eu acho que acontece muito é isso, quando alguém percebe, né? Isso eu não estou falando da minha cabeça, eu acompanho, né? Eu sei de casos, né? Para a gente que estuda, é claríssimo que o yoga é conservador e ponto final, não tem nem o que ficar, né? Lógico, a gente vai instruir aqueles que não sabem, que querem saber, a gente vai explicar, mostrar por quê, mas esses professores que são famosinhos e que daí, de repente, vê que eles estão sendo incoerentes com certas defesas que fazem publicamente com aquilo que o yoga prega. Daí ele já se adianta, ele fala, não, peraí, que isso daqui, assim, tá ultrapassado. E não é. Assim, tenha a humildade de dar outro nome, né? A gente tem um exemplo aqui no Brasil que demorou anos, mas o professor mudou o nome, não usa mais yoga no que ele ensina. Eu acho assim, eu não acompanhei muito, vocês devem saber de quem eu estou falando, sabe? A gente não teve bastidores aqui, mas teve um professor de anos que usava o método dele e tal, que era um método bem específico, controverso também. E mas é bem antigo esse, né? Que tem livro. Bem antigo, da época do Hermógenes. Ele foi discípulo do professor Hermógenes. Só que ele se agarrou e foi inventou um nome de yoga qualquer na cabeça dele. Isso, e agora ele não usa mestre. Isso, e ele não usa mais, desde 2016, eu acho, ele não usa mais o termo yoga. Agora é o método, nome dele. Olha, sinceramente, eu não sei se de repente isso foi uma revelação que ele teve. Tá ok, tá valendo. Enquanto a vida é esperança. Eu não sei dizer, mas eu sei que eu admirei. Assim, não conheço, não tenho... Mas o fato dele não usar mais yoga no que ele ensina, eu falei, opa, de repente... Ele teve, né? Pode ter demorado, mas de repente está valendo. Enquanto a vida, a gente pode, né, se arrepender e seguir o caminho correto. Então, o que eu vejo é que o yoga virou um mercado com o advento de rede social, com o Instagram, foi ladeira abaixo mesmo, né? Muito triste ver que não só usam o nome para fazer qualquer coisa, como para fazer boga mesmo, né? Então, assim, há muito.
que não é simplesmente uma ignorância e que está com uma boa intenção. Não, alguns realmente já estão entregues e estão fazendo uma mistureba completa e levando muitas pessoas para um caminho bem penoso, assim. Então, que não é yoga. Que não é yoga, é boga mesmo. É uma coisa que muito eu falo importante. sempre para professores. Né? Agora mesmo estava dando aula de Bhagavad Gita para formação de professores e isso eu sempre falo para quem quem quer querendo dar aula de yoga, né? Então, se você quer ser professor de yoga, então entenda uma coisa: yoga é uma coisa sagrada. É uma coisa sagrada. Você não pode achar que você está numa sala de aula, mesmo que seja só de exercício, e que aquilo ali não seja sagrado. Aquilo é sagrado. Você que torna aquilo não sagrado com sua atitude, com suas palavras, e você, na verdade, está não só deturpando, como você está manchando, né? E está cometendo um pecado. É pecado mesmo. É um grande erro você usar yoga com qualquer outro objetivo que não seja sagrado. Uhum. Tá bom que você alugou o seu espaço, você cobre, isso não tem problema nenhum, não é? Mas você não pode usar você tem que ter, o pano de fundo tem que ser sagrado. Então sempre fala, olha, você está dando aula, faz o Om mentalmente, canta o Gayatri mentalmente, ou outro mantra, lembre-se de Deus o tempo todo. Não se desgarre da ideia de que Deus é a origem disso tudo, de que você não pode de forma nenhuma agir de qualquer maneira que faça a pessoa pensar que você não é uma pessoa espiritualista. É o contrário. Você pode até não ficar pregando coisa espiritual, mas a pessoa tem que saber seu posicionamento, que tem que ser religioso, tem que ser de dármico, tem que ser ético, tem Deus ali no meio, porque se não for assim, você não é professor de yoga. Exatamente. Não é. Eu falo que é professor de alongamento. Você não é professor de yoga, você está usando yoga para poder fazer qualquer coisa, só ganhar dinheiro, e existe satisfazer seus desejos, não é? E existem consequências, inclusive consequências kármicas. O yoga é muito claro. Existe o bom karma. O que é karma? É ação. Então existe o bom karma, o mau karma, o mérito kármico, punya karma, o demérito kármico, a punya karma. Então, se você está agindo mal, você está em demérito kármico, a punya karma. Existe uma consequência. Qual é o objetivo do yoga? A união com Deus, e o de união com o eu maior, Deus. E o que ocorre nessa união? Bem-aventurança, Ananda, Satchit Ananda. No entanto, se você desvirtua o yoga, com certeza você não está obtendo os benefícios do yoga porque você o desvirtuou. Sim. Então vão ter consequências kármicas, tanto para você, na sua saúde física, mental, espiritual, quanto para os seus alunos, ou seja, quem for, para quem você está desvirtuando uma coisa tão sagrada como o Palmeirim falou, como o Simon colocou aqui, ó, que é, inclusive, isso aqui está no manifesto do Partido Comunista. A religião é o ópio do povo. O Marx, né? Frase do Marx. É o filósofo. Pois é. Então, nós devemos sempre relembrar, nós como autênticos professores que amam o yoga real, relembrar, o yoga é sim uma escola de sabedoria que vem de uma religião. Que religião é essa? É o hinduísmo. Ao contrário do que muitos pensam, que o hinduísmo é politeísta, o hinduísmo não é politeísta, o hinduísmo é panenteísta. Existe só um Deus para o hindu, só um. Ele se manifesta de muitas formas, de diferentes formas, de incontáveis formas, são as forças cósmicas, mas Deus é um só. Ele é transcendente, imanente, transcendente, pessoal, impessoal, dueita, adueita. Ele é tudo isso ao mesmo tempo, mas ele é um só. É uma consciência que permeia toda a vida, todas as coisas. Ele é o manifestador, preservador e destruidor dos universos. Não é? Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Nós te saudamos, Senhor, manifestador, preservador e destruidor de universos, Vasudeva. Então, se não houver essa reverência, essa devoção, essa bhakti, esse amor por Deus, não é yoga. É um pássaro sem asas. Não, e é religião, sim, queiramos ou não, é esse religare. Porque hoje colocaram a palavra religião como instituição. Estamos esquecendo da etimologia das palavras. Daqui a pouco já não se sabe mais a etimologia da palavra yoga. Sim. Porque hoje, inclusive, é boga mesmo que se ensina em muitos lugares, não mais yoga. Pode não ser religião no sentido de instituição que tem um criador específico, alguém que nasceu como Jesus ou Buda e criou aquela religião, e tem uma instituição, não é, com formalidade, dogmas específicos e únicos. Não é, porque está ligado aos Vedas, e aí você tem uma infinidade de métodos e meios, bem diferente do que seja uma religião normal. Mas é religião, sim, no sentido de religação com Deus. Deus está implícito, não pode tirar Deus. Seja lá a forma que você queira entender Deus, como o Brahman absoluto, que não tem forma, ou com forma, você que sabe, mas porque a yoga é tão ampla que tem isso tudo, porque isso é verdade. Isso nem importa, mas ao final das contas é que você tem que, se você quer ser feliz, e se você quer ensinar yoga, então você não tem como escapar de uma vida que seja religiosa, em que você controle seus sentidos, que você entenda que não é satisfazendo os sentidos que você vai ser feliz. Você tem que ter essa visão de vida. E um professor de yoga, ele pode ser que a aula dele não seja prioritariamente filosófica, porque não é geralmente, mas alguma coisa tem que ser dita, pelo menos para o aluno saber que você pensa assim. Não é? Eu acho que você saiba o que é yoga. Você não pode enganar o aluno, deixar ele pensar que é uma coisa diferente do que é. É a forma como você fala. É exatamente isso. Era disso que eu queria falar, porque às vezes, assim, pode ter professores que estão assistindo a gente e devem estar meio assustados. Assim. São os radicais. Como é que eu vou dar aula segunda-feira? São muito radicais esses não vou mais dar aula segunda-feira pelo Brasil. Mas o que acontece? A realidade é a seguinte. Esse processo de autoconhecimento que o yoga oferece, ele é muito lento, assim, para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras vai ser mais lento, mas ele é muito profundo, não é lenta a palavra, ele é muito profundo. Então, e a depender do karma que a gente já tem, se a gente dá de cara com o espelho, a gente vai ter uma repulsa, né? Então, assim, como muitos professores hoje vivem só disso, que é algo que eu tenho uma crítica em relação a isso, eu acho que você viver só do yoga, você compromete muito a sua prática pessoal, porque assim, você passa a se preocupar demasiadamente com quantidade de aluno para pagar suas contas. Então, você vai mudando o seu discurso para ficar mais atraente. E o que tem acontecido com a massa? A massa está manipulada pela mídia, pelas redes sociais, o imediatismo que o Palmeirinho já falou. Então, as pessoas vão falando assim, não, se eu continuar com esse discurso muito profundo do que é o yoga, eu vou perder aluno, não vou ter aluno. Só que, assim, entenda o seguinte, é o que o Palmeirinho falou também. Você vai dar a sua aula, você tem o seu roteiro de asanas, de aquietamento inicial, pavana muktasana, asanas, pranayamas, uma meditação, um relaxamento, e saiba que se você estiver comprometido com isso que a gente está falando, você não precisa jogar tudo isso para cima dos alunos. Vai aos poucos. Uma frase vai despertando. Porque, assim, quando eu comecei a praticar yoga, eu não estava nem aí com filosofia, minha vida era ótima, eu fui por causa da Madonna, eu não estava querendo aprofundar em nada. Só que coincidiu de 1 ano de prática, minha mãe adoeceu, minha mãe ficou 4 anos doente, faleceu. Então, assim, o yoga, para mim, foi ali um alicerce. E os momentos que eu comecei a ter os despertares com a prática, foi em Shavasana, pelas coisas que a professora falava, coisas simples, sabe? Nada muito profundo, porque talvez nós estamos
nós somos professores, estamos falando como professores que, né, que tem uma visão assim já muito clara sobre o que é o yoga. E eu acho que isso é dever de todos os professores. Mas saber como passar isso também é esse dever. Então, talvez os professores hoje precisem melhorar aí, porque não foi na minha primeira formação que eu tive grandes revelações sobre o yoga. Não foi na minha segunda formação. Foi sozinha estudando. Então, assim, a gente também tem que estimular sempre os alunos a estudarem diretamente da fonte, indicar os livros dos mestres e se colocar à disposição para quando souber esclarecer alguma dúvida que ele tenha, porque talvez a gente não saiba tudo. Eu não sei tudo. E quando eu não sei, eu falo, não sei, preciso pensar um pouco. E sempre estimular o estudo e a meditação. O estudo e a meditação. Sem a meditação também, ninguém vai ter nenhuma revelação. Ninguém vai acessar todo esse conhecimento do yoga. Não existe yoga sem meditação, né? Então, assim, eu acho que o que a gente está vendo que nos entristece demais, e principalmente foi essa movimentação que nos uniu, foi esse episódio que aconteceu de eleição, da gente ver tanto absurdo entre os profissionais do yoga, quererem influenciar, né, a seus alunos, seus seguidores, de uma forma tão equivocada, mas tão equivocada, e usando princípios do yoga para justificar um equívoco gigantesco. Então, usando a Bhagavad Gita, inclusive. Sim, senhor, também vi. Olha... Não, assim, torcendo a tradução. Tá? Porque eu tenho várias traduções aqui, eu sei muito bem. Tá torcida, não adianta. Quer dizer, o cara torce de forma que fique fica uma interpretação revolucionária, marxista. Impressionante isso. Até isso, até com o yoga estão fazendo isso, gente. Eu falo que essas pessoas, eles não têm originalidade em nada, né? Então, eles precisam, me desculpe quem não gostar, eles precisam pegar, né, textos de mestres e torcer aquilo para que fique a favor deles, né, de alguma maneira. Eles fazem isso com a Bíblia, né? Fazem isso com tantos outros livros sagrados, né? Não seria diferente. Jesus é comunista, segundo eles, né? Justamente. Pois é. Isso que se espera, né, de uma pessoa que fala uma coisa dessa. É por isso que, como vocês disseram, é muito importante a gente direcionar o aluno para o estudo, que é muito importante, né? Porque hoje mesmo, na aula que eu dei, eu falei, eu sempre faço o Shavasana, né, esse momento de introspecção, levando a palavra, né, levando as orientações dos mestres para que cada um faça a sua reflexão. Esse é o momento que eu acho mais importante. Né? Muito bom. E hoje eu estava falando isso. Eu estava falando que como é importante que nós... eu estou olhando para uma bola e o meu aluno está olhando para a mesma bola que eu. Eu estou vendo uma coisa. Por quê? Porque o meu conhecimento é um. Se ele não tem o mesmo conhecimento que eu, se não leu o mesmo livro que eu, né? Se não fez as mesmas pesquisas dentro do mesmo assunto, ele provavelmente vai olhar para aquela bola e não vai achar nada, ou vai achar uma coisa completamente ao contrário do que ela está significando. Hoje eu ainda falei isso. É muito importante que nós usemos o nosso tempo para pesquisar, né? Aprofundar o nosso conhecimento. Porque na superficialidade fica muito fácil qualquer um ser enganado, né? Porque as palavras na superficialidade não têm embasamento algum, né? Exato, esse é um problema da nossa sociedade. Os alunos, os estudantes, inclusive nas próprias universidades, já não são incentivados à leitura, ao estudo. Então, quando chegam no yoga, é a mesma coisa. Nós formamos, eu e a Laís, formamos 2 turmas de professores de yoga. Na nossa segunda turma, eu pedi a eles, vocês vão ler a autobiografia de um yogi, né, que são, se eu não me engano, são mais de 500 páginas. Quase que eles deram um pulo lá na China. O que, professor? Vocês vão ter que ler, vocês têm 12 meses. Olha, eu não conheço uma pessoa materialista vocês têm um ano para ler que não gosta desse livro. Pois é. Pessoas materialistas gostam desse livro. Não precisa nem acreditar nos milagres. Leia como se fosse um romance. É uma coisa maravilhosa. Eu falei para eles, eu li de várias pessoas.
É muito rico. Eu li as a notas de autobiografia rodapé. em um mês. Desculpa, Vocês Lê. têm 12 meses e ainda acham muito Olha, pouco não, mas tempo. eu confesso que a primeira vez que eu li, eu não entendi lufas, nada. Aquele negócio do talismã no colo da mãe, que foi quê? Que é isso, cara? Aí, assim... Aí, olha, eu li, acho que umas 5 vezes. A última foi agora recente, quando eu tive foi muito mística essa questão com o Yogananda, que eu não vou contar aqui, que a história é muito longa, mas foi realmente assim, eu passei a madrugada, só um resumo do quão místico foi, passei a madrugada lendo um livro que eu tinha aqui há 10 anos, a Yoga da Bhagavad Gita. Aí tinha lá nas notas de rodapé dele, que são incríveis, o que eu já aprendi com nota de rodapé dos livros do Yogananda, gente, não é brincadeira, não é brincadeira. Ele citar sempre o Emerson, né? O Ralph Emerson Ralph, não sei. Aí, a Conduta da Vida, um livro do Emerson. Gente, é conserva raiz, sabe? Até demais, assusta até. Mas, assim, é perfeito, porque é a verdade, né? Mas deixa eu voltar, senão vamos perder. Aí, eu estava de madrugada lendo, totalmente insone naquela época, por conta da pandemia, terminando a faculdade de fisioterapia e sem dar aula, toda aquela questão. E eu comprei na Amazon de madrugada o primeiro volume do Deus Falou com Arjuna. E eu ia dar aula às 7 da manhã, daí eu estava indo nos condomínios. A hora que eu estou saindo às 7 da manhã, o rapaz da Amazon está com o meu livro, me entrega na minha mão. Eu tinha comprado 4 horas antes. Falei, não. Eu olhei para a cara dele e falei, você tá me zoando, né? Eu falei assim, o que foi? Você estava aqui? Tinha uma câmera escondida aqui? Parece um milagre. Não, foi. Aí, foi bom para eu não duvidar mais da materialização do talismã no colo da mãe dele, entendeu? Foi mais ou menos aquilo. Foi uma materialização. Parece uma lila do Yogananda, né? Eu conheço muitas histórias de discípulos, mas não vou contar porque senão vai a live inteira. Olha, o Ale, a gente se conheceu, foi muito legal. A gente se conheceu num post do Instagram, onde um grande professor com mais de 41 mil seguidores fez uma postagem daquelas, né, reprováveis, e o Ale se manifestou e escreveu. Eu fico meio nervosa, eu fico com medo de escrever besteira, e daí, assim, o Ale, ele escreveu, deu uma resposta tão excelente, e daí a gente se conheceu, mandei uma mensagem para ele, porque eu estava já querendo, eu estava me sentindo muito sozinha, né, nessa jornada aí de ser conservadora nesse meio progressista dominante do mundo do yoga. E eu pedi para ele, falei, Ale, vamos fazer umas lives comigo no meu Instagram? E daí a gente fez umas 3, não sei, a gente até vai fazer uma amanhã. E ele está comentando isso, né? Infelizmente, todos os ensinamentos estão contaminados por professores progressistas. Não é você, Ale, é outra Ale. Infelizmente, todos os ensinamentos estão contaminados por professores progressistas. Somada à busca apenas pelos asanas, mostra que a busca da maioria é superficial e não mergulham nas estruturas. Exatamente. E eu acho assim, o aluno ter essa busca inicialmente superficial, tudo bem. Foi o que aconteceu comigo. O professor que tem que estar preparado para receber esse aluno e conduzi-lo para a maravilha que é o yoga, né? Ele tem que ter esse preparo de saber, e não simplesmente se tolher de falar das belezas do yoga por medo de perder aluno, de fundo demais. Ele tem que se melhorar, melhorem, sabe? Se aprimorem. Falta fé nas pessoas. Quando você está com Deus, olha só, no Mahabharata, 11 vezes foi repetida uma frase, a mesma frase, 11 vezes, que é o seguinte: quem está com Krishna e com Dharma, olha só, juntou os dois, Deus e Dharma. Você não pode desvincular os dois. Mas isso é falado 11 vezes. 11 é até um número dentro dos Vedas importante, né? Sagrado. Mas, enfim, quem está com Krishna e com Dharma tem a vitória garantida. Essa frase foi dita 11 vezes. A última vez foi pela esposa do Dhritarashtra, que é aquele o rei cego que ouviu a Bhagavad Gita de Sanjaya
quando a Bhagavad Gita quando a guerra de Kurukshetra estava acontecendo. Então, esse rei cego, que era o pai dos Kauravas, né? O pai do Duryodhana, o pai de todos esses Kauravas, que era o lado do mal, vamos dizer assim. Então, esse Dhritarashtra tinha uma esposa, Dhritarashtra era cego. Essa esposa, inclusive, ela quando descobriu que o marido dela era cego, porque ela não conhecia o marido até a hora que foi apresentada. Sabia que ia casar com ele, mas não conhecia ele pessoalmente. Era assim, aquele sistema, né? Que, inclusive, o Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, diz que o segredo, né, um dos grandes segredos do sucesso dos casamentos serem bem-sucedidos na Índia é que são os pais que escolhem e não os filhos. Ele fala isso lá. Achei isso super interessante, né? Mas, enfim, foi assim, né? Ela foi escolhida para casar com ele e quando ela viu que ele era cego, ela falou assim, a partir de agora eu não enxergo mais. Eu vou colocar uma venda, né? E nunca mais ela tirou a venda. E no final da guerra, porque todos os filhos dele morreram, né? Todos. Não sobrou ninguém para continuar a família. Então ela disse, foi a última vez que foi dito, ela falou, quem tem Krishna e Dharma, quem está com Krishna e com Dharma, ou seja, com Deus e com Dharma, sempre consegue a vitória. Porque o Dharma é tudo, né? Então, as pessoas esquecem isso. Você tem que lembrar, essa é uma falta de fé, é uma falta de convicção, de que esteja com Deus, pratique o Dharma, esteja em contato com Deus todo dia. Sinta essa presença de Deus na sua vida, sinta a qualidade de vida que você vai ter levando uma vida com Deus na sua mente, oferecendo as coisas que você faz, o seu trabalho. Senhor, me ajuda, esteja aqui comigo. Sai Baba diz assim, olha só, peça para que Deus esteja com você no seu trabalho. Pode me chamar se quiser, eu vou estar com você, mas me chame. Mas as pessoas nem pensam nisso, não é? Você pode chamar seu guru, quem você quiser. Esteja sempre com Deus. Ele vai te proteger de um jeito ou de outro. Não vai evitar que coisas que você considera normalmente ruins aconteçam, mas ele vai estar do seu lado. E você vai ter serenidade e sabedoria para lidar, seja lá com o que for. E Deus protege. Quando você tem esse objetivo divino, sagrado, então as coisas dão certo. Não precisa temer, precisa ter medo de não ter emprego, não precisa. Ainda que você perca o emprego, continue ligado a Deus, porque tudo se acerta. É a história de todos os verdadeiros devotos. Essa. Então, essa falta de fé faz com que as pessoas fiquem assim, não é? Eu queria propor um outro tema rapidamente, se vocês permitirem. Podem falar o que quiserem aí, mas claro, daqui a pouco a gente entra no seguinte assunto. Uma outra coisa importante no conservadorismo é essa questão de meritocracia, não é? Que muitas vezes até professores de yoga, pessoas espiritualistas têm uma ideia equivocada disso e esquecem da lei do karma. É? Então, quer dizer, meritocracia é lei do karma. Uhum. Então, se você, por exemplo, é a favor de cota, por exemplo, olha só, um mestre jamais aceitaria essa ideia de cota. Nenhum mestre aceitaria uma ideia dessa. Ah, você é negro, então agora você vai poder ter uma vaga aqui na minha universidade. Isso é impossível, porque você contraria a lei natural, que é a lei do karma. Existe cota na lei do karma, gente? Existe cota no karma? Não existe. Não, e dívida, é incrível. A dívida histórica, né? É só um exemplo. A mesma coisa então essa coisa de paternalismo também, não é? Que é exatamente o que o socialismo prega, a igualdade, a distribuição de renda, tudo isso é uma coisa ilusória, né? O Sai Baba ele diz assim, imaginar que todas as pessoas sejam iguais é como se você estivesse no deserto querendo beber água de uma miragem. Você exclui a lei do karma, você exclui o karma, você exclui a reencarnação, a ideia de reencarnação. Então a pessoa acredita na lei do karma, mas ao mesmo tempo ela prega essas outras coisas. É um negócio impressionante. Aborto. Isso é o que o Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva, né? Você tem duas teorias ao mesmo tempo na sua cabeça. E elas são contraditórias, mas você defende duas. Esse é o tempo todo.
Você defende as duas. É um negócio estranho. Esse é o tempo todo. De raciocínio foi embora. Existem aqui comentários muito interessantes que eu gostaria de todos comentassem. Sol Eterno é a nossa querida professora Solange, né? Que bom estar junto com yogis que respeitam os princípios do yoga, bom ouvir vocês. E ela esteve conosco na primeira live, nossa querida professora Solange. A Ana Carolina, veja só o que ela escreveu. Eu também vejo muito aquela noção tosca de que o yoga é um paz e amor, às avessas, uma coisa frouxa, fraquinha, medrosa, falseada, quando, na verdade, a origem do yoga vem de onde? Vem de kshatriyas. O que foram os Pandavas? Guerreiros. Guerreiros. Ah, não, mas isso Krishna não existiu. Os Pandavas não existiram, é metafórico. A batalha é apenas metafórica, ela não existiu. Você tirou isso de onde, que a batalha de Kurukshetra não existiu? Dos indianos não foi. Dos mestres não foi. O cara é pacifista, ele não admite que exista guerra. Nem que a polícia também não Mas quando nós assistimos um desenho do Ramayana, não é? O desenho de Rama, ali nós não temos conflito com o desenho, porque Rama, ele é gentleman, ele é gentil com todos, ele é amoroso com todos, mas na hora de ir para a guerra ele vai. Ele é viril. Jesus Por quê? Porque ele tem que resgatar a própria esposa. Ele ia ficar de braços cruzados. Mahatma Gandhi afirmou: se você foge de alguém armado com a desculpa de não violência, Gandhi disse isso, Gandhi, você não passa de um covarde. Então, a força, às vezes, é necessária. Paramahansa Yogananda, ele diz, uma guerra justa, às vezes, é necessária. A Índia, que é a nação do yoga, a nação da paz, tem hoje o 4º maior efetivo militar do mundo. Tem até bomba atômica. Porque se não fosse assim, já teria sido invadida pela China, pelo Paquistão. Quando eu estive em Mathura, onde Krishna nasceu, lá nós vemos soldados indianos com metralhadora, armados até os dentes. Por quê? Porque se não for assim, os monumentos sagrados podem ser destruídos por ataques muçulmanos. Então, o indiano sabe se defender. A legítima defesa é garantida. A ahimsa, sim, a não violência, sim. Mas existe uma exceção, que é a legítima defesa dentro do ahimsa. Isso não sou eu que estou falando. Os mestres falaram isso. Basta pegar, Deus fala com Arjuna de Yogananda, pegue a síntese do hinduísmo, da ordem Ramakrishna Vedanta, de Swami Vivekananda. Ali na síntese do hinduísmo existe um parágrafo só sobre legítima defesa, muito claro, claríssimo, de que o hinduísmo é a favor da paz, sim, é a favor do amor, sim, mas existe a legítima defesa. O homem tem o dever dármico de proteger a sua mulher e os seus filhos. O soldado tem o dever dármico de defender a sua pátria, Rashtra Dharma. Então, isso aí que a Ana Carolina colocou, né, de você ser da paz e do amor, muito zen, isso não é yoga. É a superfície, é a total superfície. E a superfície das pessoas que caminham sobre gelo fino, né? Um dia esse gelo vai quebrar e elas vão afundar. Elas sapateiam sobre gelo fino, defendendo coisas totalmente sem pé e cabeça, como o Palmeirinho estava falando do que que o Olavo fala, 2 pensamentos incongruentes, né? O que mais que ela falou aí? Pessoas querendo pregar a paz para um tigre selvagem, sabe? Yogananda até fala sobre isso. Se você for pregar sua filosofia a um tigre faminto, eu não lembro exatamente como ele fala, mas ele te devorará antes que você apresente a sua filosofia, né, ao tigre faminto. Perdeu-se aquela percepção do guerreiro espiritual forte, corajoso, vigoroso, porque, na verdade, o yoga autêntico, o paradigma perfeito é Rama.
Olhe para Rama. Como era Rama? Ele era da paz, ele era do amor, sim. Ele era gentil, sim. Mas na hora da guerra, ele era viril. Sim. Até Era porque homem uma com coisa não H, tem né, nada a ver com a Palmeirinho? outra, né? Hã? Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma Claro. coisa é você na sociedade, outra coisa é você em uma batalha que é necessária. Não tem Defendendo Claro, a sua vida de uma injustiça, Exato. de um risco, e a vida de Deus que você está defendendo, né? A vida de Deus em Exatamente. você. Antes da sua é a Lembre-se que dele. você é Né? o templo de Deus. O seu É, corpo é o Exatamente. templo de Deus. Se você não zela por ele, não o protege, incluindo a sua Exatamente. família e a sua pátria, então você Uhum. se torna escravo. sim. Exatamente. Se a gente Não, abençoa até o alimento que nos nutre, né? Imagina que a gente não vai defender a nossa vida. Então, assim, o corpo é um instrumento que pertence a Deus, na verdade, não é nosso. Nós estamos apenas usando, como um diretor que usa qualquer coisa, a cadeira não é dele, o colégio não é dele, ele só está administrando. Então, é o que a gente faz aqui na Terra, né? A gente não é dono de nada, mas nós temos o dever, né, dármico, de cuidar da saúde do corpo. Quando você realmente abusa, ninguém é perfeito. A gente come, às vezes, coisa errada. Eu como coisas Sim. que eu sei que não devo. Às vezes, como além da conta, eu sei disso, mas eu estou sempre vigiando. Né? Eu não sou perfeito, mas eu estou sempre vigiando. E essa vigilância aí, a gente conversa com Deus, Senhor, me ajuda aqui a ter controle, a não comer muito, me ajuda a fazer exercício, a ter sempre força de vontade. Eu peço a Deus isso, não é? Então, esse esforço de fazer o que é dármico, mesmo que seja difícil, é isso que é vida espiritual. Ninguém está pedindo para você ser perfeito. É para você fazer o esforço autêntico, né? Verdadeiro. Sim. Né? Mas isso é uma coisa que faz parte da nossa vida espiritual. A gente tem que se preocupar com o corpo. Então, mas é dever cuidar do corpo. Você não pode, por exemplo, fazer qualquer coisa que prejudique seu corpo. Isso é adármico. E o Sai Baba, Satya Sai Baba, ele diz no livro Conversações com Sai Baba, que foram várias entrevistas que o Rijnup, um devoto direto dele, filmou, gravou e transcreveu para um livro. Ele diz assim, olha, você só tem uma única situação em que você tem a permissão de tirar a vida de outra pessoa. É quando a sua está ameaçada. Uhum. Entendeu? Por quê? Ele diz isso. Por quê? Porque é seu dharma defender a vida do seu corpo. Uhum. É você que tem que cuidar da vida do seu corpo. Então, se ela for ameaçada, então, nesse caso, se não houver jeito, se você tirar a vida, isso não é adármico. São palavras de Sai Baba, entendeu? Claro que se você é um policial, se você é um guerreiro, é outra situação. Aí você vai poder, não é só quando ameaça a sua vida, é em situações quaisquer, que sejam para evitar até que outra pessoa morra. Mas, enfim, é isso, não é? Então, essa coisa isso é uma outra questão, essa questão de punição, não é só o fato de você ter o direito de defender, ou o dever, na verdade, de defender a si mesmo, sua família, que tem, isso é dármico, não é? E assim mesmo, o Swami Shivananda, ele diz que se você é um homem, está passando na rua, que ele fala homem, porque o homem geralmente tem mais força. Então ele está vendo um outro homem batendo numa mulher, ou eventualmente colocando em risco a vida de outra pessoa, não é? Você tem o dever de evitar que aquilo aconteça. Ele diz assim, ó, seja por que meio for, você tem que fazer alguma coisa para evitar que um assassinato aconteça, entendeu? Um mal aconteça. Então, é seu dever também. Você que é um homem que tem força para isso. Claro que se você é uma pessoa fraca, você não vai se arriscar, você não vai se jogar no mar revolto se você não sabe nadar. Não saber nadar. Claro que você tem que ter discernimento para fazer as coisas. A sabedoria, né? Tem que ter a sabedoria para saber até onde pode ir. Então, mas não é só isso, é também uma outra coisa, uma coisa que a gente vê que está acontecendo atualmente, né, que é exatamente o que o pessoal que é conservador prega, é que não pode haver bandidolatria, que é o que está acontecendo agora. Você tem que punir. Não, eu já ouvi, olha só como é que as pessoas são loucas, eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas a lei do karma, ela é perfeita, então por que você vai ficar punindo se Deus vai cuidar daquilo ali? Olha só. Então, se é assim, não precisa ter guerreiro, não precisa ter policial, porque Deus vai cuidar de tudo. É justamente, olha só, se existe
essa casta dos guerreiros, que é uma coisa que foi estabelecida por Deus, isso está na Bhagavad Gita, né? Isso não é uma invenção do homem, né? Isso é uma invenção divina, tem que ser assim. Uma sociedade não existe sem que alguém cuide da ordem, da justiça, da verdade, não é? Não existe se não houver alguém que cuide de produção de riqueza, não é? O agronegócio está aí para isso. Esses são os Vaishyas, não é? Não vai existir se não houver filósofos, verdadeiros filósofos. São os princípios conservadores, né? Exatamente, tem que ter filósofo, padre. Nós defendemos tudo isso. O conservadorismo defende, sim, religião. Esses são os família, né? A família que tanto quer se destruir, porque você destruindo a família, você destrói a sociedade, né? Exatamente. Então e é muito mais fácil você dominar uma sociedade que está... Você não pode não acreditar que... É uma coisa tão ridícula. Eu vi agora aquele... O que seria o Capitão Nascimento na vida real? Eu esqueci o nome dele. Wagner Moura. Ah, não, na vida real. O Wagner Moura foi o capitão, mas o verdadeiro que inspirou, ele estava comentando... ele estava comentando que na época que ele era policial, ele nem era do BOPE ainda, não é? E muito menos tinha feito doutorado, que agora ele já fez, coisa e tal, mas naquela época ele era um simples policial. Estava acontecendo uma coisa, um casal, não é? Estavam sempre pichando um local lá, uma estátua, entendeu? E quando você ia falar com a pessoa, não pode, isso aí não é crime, se prender, sai na mesma hora, e você só tem que chamar a atenção dele. Isso era o que estava acontecendo. Aí um dia o colega dele teve uma percepção, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui é tombado, esse local aqui. Isso é um outro tipo de crime. Isso é um crime relacionado com isso, né? Então nós vamos prender essa pessoa, porque se é por esse tipo de crime, ele vai ser preso. E aí... porque eles ficavam sempre limpando a estátua, daqui a pouco vinha o casal, fazia de novo. Ele limpava a estátua, fazia de novo. Aí ele levou aquilo chamou um advogado, fizeram aquilo tudo, o casal foi preso. Ficou mais de um ano preso, e aí nunca mais aquela estátua foi pichada por ninguém, nunca mais. Está lá até hoje intocável, porque o local, quer dizer, tem que ter punição, é um negócio óbvio, não é para isso que existe, mas não, existe essa ideia equivocada de que, primeiro, não, o yoga tem que ser pacifista, não pode admitir guerra, nem violência e nem punição. É zen. Não é? E, ao mesmo tempo, essa coisa do paternalismo, essa ideia de que as pessoas nós devemos dividir, todos devem ser iguais, e tudo isso não tem nada a ver com yoga, nem com lei do uma caridade que só perpetua a diferença, né? Porque essa é a caridade num jeito assim, essa pessoa nunca vai ser capaz de sair do ponto que ela está. O que tem de yoga nisso, né? Então você só dá, ao invés da solidariedade, né? A solidariedade que é ali assim, ajudar no que você pode, acreditando, não achando que aquela pessoa nunca vai ser capaz de melhorar de vida, que ela sempre vai depender da ajuda do Estado, seja de quem for, né? Nunca vai conseguir mas sair daqui. Quando você fala da solidariedade, a gente tem que trazer o amor, né? Que está faltando, né? E a gente estava conversando há um tempo atrás, numa live que a gente fez fechada, né? E eu estava dizendo que essas pessoas, elas não sabem. Elas acham, né? Elas falam sobre amor, que amor é isso, que amor é aquilo, que eu amo, que eu deixei de amar. O amor venceu, né? O amor venceu. Isso, o amor venceu, mas elas sequer têm noção do que é o amor. Teve um curso que eu fiz, né? E o professor, dentro dessa área, né, da teologia, e ele falou o seguinte, até o professor Hélio Couto fala a mesma coisa, que a gente tem que procurar amar ao próximo mais do que a nós mesmos, porque nós não sabemos o que é o amor, então nós não sabemos nos amar. Então aquela antiga frase, né, amar ao próximo como a ti mesmo, já não vale mais. A gente tem que amar o próximo mais do que a nós mesmos, porque aí a gente consegue... Regredimos. Exatamente, regredir. A que ponto chegamos? Isso quando não desejam a morte dos outros, ou seja, falamos em desarmamento, mas os corações totalmente armados, cheios de ódio. Isso não é yoga. Isso não é cristianismo. Se você deseja a morte do presidente, por exemplo, você está com o coração cheio, totalmente armado. Se tiver uma arma branca, uma faca,
Não é? Só, olha, os xingamentos direcionados a ele. Isso sim é verdadeira violência. Sabe? Na autobiografia de um yogi, Yogananda conta o episódio do pernilongo, né, que estava atrapalhando a meditação dele. E se o Yukteswar disse a ele, vá, mate o pernilongo, seu pensamento você já matou. E ele, mas mestre, e a ahimsa, não violência? E o Yukteswar diz a ele, a não violência é dentro de você. Então, se você deseja a morte do presidente, você é violento. Você está violando a ahimsa. Mas era relativização que eles falavam de tudo, né? Ai, não, só para eles sim, né? E outra coisa, o Shivananda, vocês sabem o que Shivananda fala sobre o autêntico iluminado? Quem que ele coloca como exemplo de autêntico iluminado? Arjuna. Sabe por quê? Ele diz, o iluminado que se ilumina dentro de casa não se compara àquele que foi para a guerra. Sim. Aquele que está na guerra é o autêntico iluminado. Sim. É infinitamente mais difícil você alcançar a iluminação estando na guerra. Ou seja, é infinitamente mais meritoso. E aquele que morre no campo de batalha, ele tem garantido, né, os reinos celestiais e uma vida em uma família próspera na próxima encarnação. O Simon colocou aqui também, vamos agradecer aos hippies por esta distorção, que exatamente começou lá mesmo, na contracultura. Isso tudo vem, se nós formos ver Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, ele explica tudo o que aconteceu com o yoga aqui no Ocidente. O yoga foi usado, a meditação e a meditação transcendental. Né? Quem não conhece Yuri Bezmenov foi um ex-agente da KGB que foi para a Índia com o intuito de destruir a cultura indiana, porque agentes da KGB foram espalhados por todo o mundo. Quem não conhece a história, acho que deve ter aqui no YouTube, tem todo um documentário, Yuri Bezmenov. Ele entregou todos os planos da KGB. Então com o objetivo de utilizar o yoga para aliciar, não é nem aliciar, é para desarmar as pessoas. O yoga, a meditação é uma coisa da paz. Então, você entrando naquela paz, naquela bem-aventurança, você não vai querer utilizar armas. Essa é uma forma de você desarmar a população, e desarmando a população, quem que eles colocam, como acontece na Venezuela, como está acontecendo na Argentina, em Cuba, o povo desarmado, ele não tem condições de lutar contra um exército, não é? Contra a força nacional, como ocorre na Venezuela. Por quê? Porque o povo está desarmado. Então, a verdadeira intenção dos comunistas não é outra, não é paz. Não é paz. Tanto é que eles enchem o coração das pessoas de ódio. As pessoas que estão dentro dessa ideologia estão com o coração cheio de ódio. Não estão desarmadas. E o que eu acho mais triste nisso tudo aí é que a gente vê, eu olho para essas pessoas, eu não tenho assim um sentimento de pena, eu não diria pena, mas a gente olha e fica como o engano, né? Como a ilusão, ela entra na mente de quem não tem ela fortalecida. Né? Você vê, se a pessoa tivesse estudado, né, se aprofundado, esse tipo de situação nunca aconteceria na vida dela. Nunca, nunca. Ninguém entraria na mente dela, nunca levariam a viver na ilusão. Né? E ainda assim, quando você fala para a pessoa se aprofundar, ela é tão autossuficiente, tão muito melhor, né? Que ela acha que ela não precisa. Não, eu já li, eu já estudei, mas já tudo mesmo, né? E esse outro aqui, você poderia dar uma olhadinha, que tem né? Ele leva você para um outro caminho que vai chegar no mesmo lugar, mas aí a gente amplia. Não, mas eu já li, já isso. Aí não tem como você conversar com essas pessoas, né? Quando não fazem pior e pegam trechos, distorcem para defender aquele equívoco delas, né? Exato. Não leem a obra do começo ao fim. Então, assim, quando eu estava lendo esse Deus Falou com a Arjuna, que, como eu debrucei, foram 2 meses de leitura dos 2 volumes, que dá mais de 1.300 páginas, mais ou menos.
Junto, eu tinha outros livros de base. O livro está todo marcado, eu já revisei ele várias vezes, eu pego ele toda semana. E, assim, ainda assim tem impacto. Continuo tendo impacto, continuo tendo compreensões mais aprofundadas. E, assim, graças a Deus, agora eu já não estou mais na fase que está doendo. Eu estou na fase que está libertando cada vez mais, porque uma compreensãozinha um pouco mais aprofundada de algo só está me dando mais base, mais segurança, inclusive, para enfrentar. Né? Eu vivo num meio, eu trabalho numa associação, que eu sou a minoria, né? Então eu tenho que lidar com uma realidade. Eu tenho né, no trabalho e tal. Mas eu diretamente estou em contato com pessoas que estão completamente cegas e cheias de ódio. Né? Eu cheguei a receber uma mensagem do professor de yoga super conceituado, que eu vou falar para vocês, foi difícil de acreditar, tanto que a mensagem foi apagada do grupo, né? Pelo menos isso foi feito pelo administrador. Mas eu tive tempo de salvar, porque era bastante inacreditável, triste. Não me senti eu diretamente ofendida com aquilo, mas fiquei muito entristecida de ver o grau da pessoa. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, como o Palmeirinho estava falando antes. Esta pessoa em específico, que mandou essa mensagem cheia de ódio, mas era ódio da primeira palavra até o ponto final, não tem uma semana que ela não está em médico. Pois é. Problemas de saúde, a gente precisa estar no médico, vai para o médico, passou o final de semana na cama, e não enxerga, entendeu? Exatamente. Né? Exatamente. Eu falo que é tão simples, gente, é tão simples, né? Quando você tem o entendimento, né? Quando você busca, né, o conhecimento, o entendimento, é tão simples que eu fico abismada, assim, é a única palavra que eu tenho para ir olhando e falo como a pessoa vive dessa maneira, e ela eu acho que a ignorância é tamanha, né? Que não tem outro nome, é ignorância mesmo, né? Porque hoje em dia, principalmente, o conhecimento está aí para quem quiser, né? O que tem no YouTube, que você fala, não tem como comprar um livro. Tem lá no YouTube o livro de graça lá, alguém lendo o livro para você, ainda te explicando o beabá do negócio. Então, por falta de opção para obter esse conhecimento, não é justificativa, né? E a pessoa não consegue enxergar que essa ignorância, esse ódio vai comendo ela por dentro. Né? Enquanto ela olha para uma outra pessoa que, na visão dela, é um insignificante. Tipo eu sou uma insignificante, que eu moro numa cidadezinha do interior, eu não sou ninguém. Eu não falo para um monte de gente, meu Instagram tem 100 e poucos seguidores lá, e eu tô achando ótimo. Né? Por quê? Porque as pessoas para quem eu falo são pessoas que têm ouvido para me ouvir. Né? São pessoas que estão ali interessadas no que eu tenho para falar. E me escutam, não me endeusando, porque eu me aproximo na palavra, né? A gente tem que se aproximar do outro nas palavras, porque nem todo mundo tem um entendimento, né, de tudo. Então, quando mais próximo a gente pode chegar, eu gosto muito, sempre gostei muito da Bíblia, né, da história. Eu digo que a Bíblia é um livro de autoconhecimento, como qualquer outro livro de qualquer outro mestre, né? Que se as pessoas pegarem para ler aquilo, esquece a religião, lê como um livro. Né? E hoje em dia tem vários autoconhecimentos aí que de autoconhecimento não tem nada, e as pessoas gastam fortunas para comprar. Mas pega uma Bíblia e lê, que você vai falar assim, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Né? Porque está tudo ali, o passo a passo. E a gente pode se aproximar das pessoas com todos esses mestres, né, simultaneamente dentro da nossa mente. E hoje eu levo uma informação mais trazendo o lado da Índia, amanhã eu trago mais o lado da Bíblia, da época de Jesus, e assim eu consigo falar com todo mundo. A palavra é a mesma, né? Só mudam os mestres e a forma dentro dos seus países, das suas culturas, de trazer aquela informação. Né? Sim. E é tão simples, gente, e essas pessoas conseguem complicar a coisa que é simples, né? Sim, exato, é simples mesmo, e é bem o que você falou, assim, a palavra é a mesma, e ela é dita de formas lindas pelas pessoas diferentes, né? Eu tô aqui com os 3 volumes da Segunda Vinda de Cristo, do Yogananda. Tô, assim, sabe? Só que eu vou e volto, porque eu acho que vai ser uma outra transformação profunda, eu imagino, assim,
E é o que eu falo, o Yogananda, ele é tão generoso, assim, ele foi, né, um mestre ascenso mesmo, a generosidade dele... não sei nem falar. A amorosidade, né? E assim, o conhecimento que ele tem, como eu falei, assim, as notas de rodapé dele, todas, a gente não pode perder nenhuma, porque às vezes numa nota de rodapé dele, você aprende tanta coisa. Então, o conhecimento assim, é muito vasto. A segunda vinda do yoga, demais. O conhecimento é infinito, é como a professora Solange colocou aqui, perfeito, Palmeirinha, guardiões desta filosofia sagrada, que é exatamente o que você está falando, né, Bianca? Sim. Fiquemos firmes sem rigidez, flexíveis sem moleza, fé sem dogmas. Ótimo, perfeito. A riqueza é infinita do yoga. Ela colocou mais aqui também. Vivo do yoga, mas mantenho a filosofia religiosa em cada aula. Os alunos diminuíram. Quando você tem a coragem de falar a respeito do yoga autêntico, prepare-se, porque os alunos diminuem mesmo. Mas quem continua comigo sabe que asana é um discurso, degraus da escada de Patanjali. E daí entra no que o Palmeirinha falou, não precisa se preocupar, né? Você está do lado certo, então não precisa se preocupar, as coisas vão se acertar, é só temporário, deu uma separada do joio e do trigo na sua prática, é até bom para o teu ambiente dar uma purificada. Eu falo que quem sai é porque tem que sair, né? Graças a Deus. Falando na Academia Hermógenes, rapidinho, na Academia Hermógenes, na época que eu fui aluno, depois dei aula e tudo, a gente lia um pensamentozinho no início, né? Fazia o Om, o sopro Ra, e lia um pensamento pequeno, era geralmente um pensamento do professor Hermógenes, mas não tinha que ser necessariamente, né? Podia ser de qualquer mestre, e a gente comentava rapidamente. Isso era uma coisa muito rápida, né? Tipo 5 minutos, no máximo, né? Normalmente. Então, não era demais. Você simplesmente... Aquilo ali era o quê? Pequenas gotas homeopáticas para que a pessoa refletisse a respeito de uma coisa, não é? E começasse a ver uma outra forma de enxergar a vida. A gente escolhia um pensamento, não precisa ser nada muito religioso demais, não é? Mas de vez em quando, sim, sempre bota Deus ali. A palavra Deus tem que ser falada. As pessoas têm medo de falar Deus. Fala a palavra Deus, tem que falar. Não precisa ficar o tempo todo falando. Mas de vez em quando, solta uma coisinha. Porque, no fundo, as pessoas gostam. Olha, onde eu dou aula, né, as pessoas sabem muito bem que eu sou religioso. Eu faço questão de falar. Não tem uma reunião de paz que eu não diga que eu não sou religioso. Eu falo, não, eu sou religioso, eu faço questão de levar uma vida religiosa. Eu não quero nem saber o que eles pensam. Eu quero que saiba imediatamente que a minha posição é essa. Não é? Alguns gostam, outros não ligam. Não é? Mas nunca ninguém disse que é ruim, nem quis tirar o filho. Não é? Eles querem mais aquele aula, mas eu quero que eles saibam. E os funcionários também sabem. Então, comigo, por exemplo, não existem certos movimentos que fazem, que são coisas que eu sei que não são boas. Nunca chega para mim esse tipo de coisa. Eu não quero que chegue mesmo. Não é? E outras coisas. As pessoas nem imaginam falar certas coisas comigo. E é assim que tem que ser. Mas, assim, você vê, numa situação em que acontece uma coisa, por exemplo, eu estava caminhando, eu sempre vou pro trabalho cantando o Gayatri, ou algum outro mantra, mas atualmente é o Gayatri. Então, dessa vez eu tinha ido de condução, saltei uns 10 minutos antes do colégio, fui andando, cantando meus mantras, né? E aí passou uma moto por mim, os dois passaram olhando, aí voltaram com a moto na minha direção, mas eu nunca fui assaltado na minha vida. Nunca. Eu nunca passei por essa situação. Eu estou sempre ligado em outras coisas, né? Sempre coisas positivas. Eu afasto mesmo o que não é positivo. Então, eu nem imaginei que os caras iam querer me assaltar. Não passou na minha cabeça. Os dois eram aquele tipo mesmo que parece que é bandido, mas aí voltaram, um saltou, veio na minha direção, e eu estava assim, o que será que esse rapaz quer falar comigo? Não estou entendendo. Aí ele tirou, eu tinha acabado de ouvir os meus mantras, que eu ficava repetindo e cantando, acabado de ouvir, aí guardei o celular no meu bolso, e nessa hora o rapaz estava chegando, porque ele passou, viu que eu estava ali sozinho, era muito cedo, e
Então ele chegou e falou assim, tirou o celular do meu bolso e falou, perdeu. Aí, rapaz, eu falei assim, porque eu sempre tive essa autoconfiança e eu não sou santo, não sou nada, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei disso, com todos os meus defeitos, não é? E ali, quando você canta um mantra e você faz isso com constância, você adquire uma certa confiança em Deus, não é? Não é autoconfiança, da confiança no seu corpo, não é isso, porque isso daí é orgulho e é uma besteira, né? Você confia no seu corpo, daqui a pouco você está numa cama e não levanta nunca mais. Você tem que confiar em Deus, no Atma. A autoconfiança é a confiança no Atma, não é isso? Então, naquele momento, eu falei assim, me dá isso aqui, não vai levar nada. Aí ele foi e quis tomar, mas aí eu lutei com ele, joguei ele em cima da árvore. Joguei ele em cima da árvore. Legítima defesa. Aí eu já visualizei eu acertando ele com o meu pé. Um professor de yoga, hein? Eita! Eu fui para cima dele e ele levantou, saiu correndo. Ele não esperava essa minha reação, né? Porque eu não senti nem um pingo de medo. Eu estava totalmente imbuído de mantra. Que medo que eu ia sentir, né? Eu me sinto tão bem, eletrizado e tudo. Então eu corri atrás dele e eu ainda falei para ele, volta aqui. E isso tudo foi filmado. Vou te ensinar um mantra para você parar de fazer coisa errada. Aí isso tudo foi filmado pela câmera do colégio. Aí, rapaz, todo mundo ficou, não, você é o Kung Fu, eu quero você como meu... E aí foi a oportunidade. Eu disse para eles, olha, eu estava ali cantando meus mantras, eu falo a palavra mantra, fazendo minhas orações, e muita gente ficou assim. Aí, a partir daquele dia, várias pessoas começaram, poxa, você faz uma oração para mim, um mantra para mim, porque eu estou muito bem. Várias pessoas começaram a fazer isso por causa desse tipo de coisa, não é? E assim, depois dessa pandemia, agora o colégio foi comprado, e aí as pessoas estavam muito preocupadas. Eu não sinto medo nenhum, gente, sério. A esposa está aqui de prova. Não sinto medo nenhum. Sei que tudo que acontece é para o nosso bem, se você tiver a vida correta. Então, isso não me assusta. Não estou nem aí. E aí eu vi muita gente... todos os dias eu faço oração de manhã e peço, Senhor, cuide dessas pessoas, que elas não sejam demitidas, se elas forem, que vão para um lugar bom, não é? E aí eu comentei isso com uma das pessoas que estava lá preocupada. Eu falei assim, olha, eu estou orando todo dia por vocês, para que isso não aconteça. A pessoa ficou emocionada, tão emocionada, disse assim, muito obrigado. E essa pessoa não é religiosa. Mas olha como toca o coração. Exatamente. Mesmo ela não sendo religiosa. Entendeu? Nesse momento de angústia, de dificuldade. E aí, nessa hora que você, que está acostumado a fazer, que leva realmente uma vida espiritual, mesmo sem ser santo, que eu estou longe de ser santo, o Alexandre sabe disso, eu sempre falo isso, não é? Mas tentando praticar todos os dias e levando essa vida e deixando as pessoas saberem que você é assim, e nessa hora eu não fico falando de Deus o tempo todo, mas nesse momento eu vou ali e falo, naquele momento que eles viram, lá, tá vendo? Ele canta mantra e ele enfrenta, e é assim que as coisas funcionam. Não precisa você falar diretamente o tempo todo, mas aproveite, mas não deixe de falar. Vai plantando a semente, né? Fale sobre Deus, fale a palavra amor. Todas as vezes que eu também estou numa reunião de paz, eu falo a palavra amor. Ainda digo assim, as pessoas hoje têm medo de falar a palavra amor, não sei por quê. Vocês não gostam, todo mundo gosta de amor. Quem é que não gosta de amor? Agora a palavra da moda como é que é? Eu até esqueço, porque eu não gosto dessa palavra. Não é que ela seja ruim, mas é porque a intenção por trás é evitar falar amor, porque amor evoca Jesus, evoca Deus, então as pessoas não querem falar. Quando você fala, parece que você é quadrado, é religioso, para trás, sei lá, atrasada. E aí ficam falando, qual é aquela palavra mesmo? Empatia. Empatia. Eu falo empatia porque não pode falar amor. Quer dizer, essa outra coisa que é a manipulação das palavras, que é uma coisa péssima. São duas coisas. Ou você fica usando excesso de adjetivos, que é péssimo. O Swami Dayananda, que é o mestre da Glória Vieira, falava isso, né? Use os adjetivos na dose certa, na hora certa. Não fique exagerando. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é bom. E é o pior ainda, o que estão se fazendo agora é trocar as coisas.
não querer falar certas palavras, porque isso é uma engenharia social, não é? E trocando o sentido das palavras, não é? Então, democracia hoje é democracia que não é democracia. Esquerdista falando de democracia é a mesma coisa que ele falar banana, né? Não significa nada, gente, não tem nada. Não é fácil, não, gente. Mas olha, porque a gente tem que usar as palavras corretas, tem que falar Deus sim, não precisa falar o tempo todo. Não é para você ser piegas, para você parecer um purista, não é nada disso. Mas tem oportunidade, aproveite o momento. Isso é vindo do coração, né? Quantas vezes eu estou dando aula e assim eu começo a falar umas coisas que eu vejo assim, meu Deus, é uma conexão com a intuição muito grande. Porque às vezes é um dia que eu mesma não estou tão pura assim, mas a hora que eu vou dar aula eu me transformo de um jeito, isso eu já percebi várias vezes, eu falo assim, meu Deus, e deixa fluir naturalmente, para não ficar forçado, para não ficar igual alguém já comentou aí, né? Essa coisa de gratiluz, que muito também vira uma zoeira, né? Então, mas quanto mais a gente estudar e meditar, mais a gente vai ter acesso a essa intuição e a gente vai conduzir a aula com as palavras certas para aquele momento, para aqueles alunos que estão na aula. Isso acontece, isso é muito fluido, muito natural. Eu queria falar o seguinte, a Lilian apareceu, é uma querida que está acompanhando a live, uma professora maravilhosa, que a gente está aí na luta junto, eu não estou tão sozinha assim. E amanhã, olha o que ela vai fazer, ela vai oferecer uma aula de yoga às 11 horas, na frente do quartel, após uma manifestação que eles vão fazer lá em São José do Rio Preto. Qual é o nome dela? Fantástico, né, Lilian? Esse comentário aqui... ela comentou que nas aulas dela, os alunos dela gostam, né, de trazer a espiritualidade, a oração. E ela até falou, não vou divulgar porque eu não quero, né? Ela não quer, eu sei que ela realmente não quer assim se mostrar nem nada. Ela está fazendo na cidade dela, né? E é isso que eu valorizo demais, esse comportamento das pessoas no seu dia a dia, igual ai meu Deus do céu, fugiu o nome, Fabi, fugiu, não estão com os nomes das pessoas aqui, a Júlia. Igual a Júlia estava falando, dela não ser ativa nas redes sociais, né? Mas eu acho que a grande coisa da nossa vida é a gente ser ativo nos nossos bairros, a gente sair no bairro no final de semana para ir na feira, encontrar os nossos alunos e ter aquele encontro. Eu acho que isso que vale muito mais do que você ficar numa tela falando muitas vezes coisas superficialmente sem estar envolvido, né? Então é isso que a Lilian está fazendo. O Maurício, querido, exato, Dharma protege aqueles que defendem o Dharma. A Júlia caiu. Ela travou ali. Que bênção, né? Yoga na educação com Maurício, que seja bem-vindo, meu irmão. Namastê. Maurício é uma pessoa incrível também. Essa frase aí, que você tinha colocado aí, muito boa, que é o Dharma protege quem protege o Dharma. Isso aí é uma frase do Manu Smriti, que é o Manu o primeiro legislador, não é? O primeiro homem, o primeiro legislador. Isso muito valorizado até hoje. É Dharmo Rakshati Rakshataha. É famosíssimo essa Dharma protege quem protege o Dharma. Isso aí, minha professora fala sempre, a Laura Packer. Quando eu estou muito agoniada, daí eu, professora, estão fazendo isso, meu Deus do céu, não estou aguentando dela. Vocês estão falando desse negócio aí da professora que faz oração e as pessoas gostam. O Suassuna, vocês devem conhecer, ele costumava dizer assim, ó, se você oferecer se você oferecer filé mignon pro cachorro, ele vai adorar filé mignon. É porque vocês só dão osso para ele. Aí ele adora osso. Agora experimenta dar filé mignon para ver se o cachorro não vai gostar. Exato. Então, as pessoas, assim, não se oferece aquilo que é o melhor. Quer dizer, a literatura é ruim, não é? É sempre... Hoje, a literatura na escola, não é? Ela não tem base, não tem fundamento moral, que é o que tinha que ter. Pô, a criança ela precisa aprender o que é certo e o que é errado. Exatamente. É a base da sociedade, é o que sustenta a sociedade, é você saber o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. O que você aprende quando você é criança, você leva para o resto da vida. Então, era justamente porque são crianças
justamente porque estão na fase de aprendizagem, que a leitura deveria ser, não só a leitura, né? A música também, a arte de uma maneira geral. Não é para você ver não é para você ver uma lata de lixo em cima de uma privada e dizer que aquilo ali é arte. Uma coisa feia, ridícula, que evoca o sujeira, cheiro ruim. Não é? Nada disso é arte. A cidadania, né? Tiraram a educação moral e cívica, né? Exatamente. Essa desculpa de que não, você tem que falar na escola, o professor tem que falar na escola o que eles veem no dia a dia deles. Então, se você dá aula, por exemplo, para um aluno que vive lá na favela, isso acontece em escolas públicas, né? Você tem que fazer lá, bota lá o policial atirando no menininho, bota lá no meio do... É esse tipo de coisa, quer dizer, você só oferece lixo porque a pessoa vive no lixo, você não mostra uma coisa boa, porque você não leva essas pessoas livros clássicos, músicas clássicas, não é? Por que você não oferece isso? Não, porque... Vai fortalecer o povo? Vai. O tempo todo. Você fica usando esse tipo de coisa. Não, você tem... Claro que você deve usar o meio da pessoa para ensinar, e isso ajuda. Isso até mestres já falaram isso. Tá? Mas uma coisa é você usar o meio da pessoa para ajudar ela a entender. Outra coisa é você usar uma coisa ruim, né, um exemplo péssimo, e não oferecer nunca uma coisa melhor. Não é? Quer dizer, isso é uma deturpação total. Tudo é deturpado, gente. Hoje em dia, tudo é deturpado. E sempre com palavras bonitas. Não é? É impressionante. É a inversão total do Dharma. Queridos, nós já estamos com quase 2 horas de live, acredita? Que bom. A sintonia é tanta. Né? Se deixar, você vai falando até 3 horas da manhã. Viu? A fluidez aqui é tanta que se eu deixar, nós vamos até amanhã. Facilmente. Isso é maravilhoso. Depois a gente continua numa próxima. Inclusive, as nossas próximas lives, nós já conversamos entre os professores, nós vamos falar a respeito dos yamas e niyamas, né, que é fundamental. Inclusive, o professor Maurício, seja bem-vindo, querido. Você é bem-vindo em nossas lives também, viu? Se você quiser participar conosco, ele escreveu aqui, ótima live. O próprio texto dos Yoga Sutras de Sri Patanjali não faz o rompimento com a sociedade indiana. É possível, sim, trazer a tradição para o século XXI, preservando a essência. Lógico, não tem nada no yoga que está ultrapassado. Então, esse discurso de reescrever a Bíblia, de reescrever os Shastras, vamos reescrever o que Krishna falou. Krishna não existiu. Existem evidências arqueológicas de que Krishna existiu. A cidade de Krishna está submersa no fundo do mar. Isso é arqueologia. A cidade de Kurukshetra, onde houve a batalha, né, de Kurukshetra, existe e é local de peregrinação pelos indianos. Até o que está no Ramayana, existem evidências arqueológicas de que foi fato real, que Rama existiu. Então, essa história marxista, progressista, de que de progresso não tem nada, de querer negar a tradição, é um crime contra a humanidade, não é só contra o yoga, não. Porque se você destrói a tradição do yoga, você está cometendo um crime contra a humanidade. E eu não quero nem saber qual é o karma de quem age dessa forma. Eu não quero nem estar perto. Passo longe. Porque o karma é pesadíssimo. É isso mesmo. E professores de yoga também, que estejam nos ouvindo, eu sempre falo, se você deturpar o yoga, se usar o yoga para qualquer outra coisa, para satisfazer seus sentidos, para enganar as pessoas, seja lá o que for, se você fizer isso, você vai pagar caro. Porque isso é uma coisa sagrada, não se faz isso. É para colocar medo mesmo. Quando eu faço essas palestras para professores de yoga, que acabei de fazer há pouco tempo, eu falo isso. Nossa, mas é isso aí mesmo. Então, guardem bem o que eu estou falando. Depois não reclama. Muda o nome, né? Fala que ensina... Fala que dá aula de ginástica mística, né? Isso, de alongamento. Se não quer usar, inclusive, a palavra Deus, use a palavra consciência cósmica. Isso. Daya Mata, sucessora de Yogananda, ela disse certa vez em uma palestra, que falaram para ela assim, Ma quer dizer mãe, eu não consigo aceitar a palavra Deus.
ela falou, então use a palavra amor. Pois é. Deus é amor, é coragem também, não é só amor, não, é sabedoria, né? Verdade. São todas aquelas virtudes que estão contidas no Dharma. O Dharma é Deus. Em última instância, o Dharma é Deus. Exatamente. Se você viola o Dharma, você está violando a verdade última, primeira e última, não é, que é a sua própria essência, é a sua própria alma. Se você vai... Krishna diz isso. O eu que como é que ele fala? O eu... Agora eu não vou me lembrar exatamente as palavras que estão no Bhagavad Gita. O eu é tipo assim, o eu menor que não aceita o eu maior, que é o Atma, se torna inimigo, o eu maior se torna inimigo desse eu menor. O que ele quer dizer com isso? Consequência kármica. É como a Bianca falou, de pessoas que estão no yoga e estão doentes porque estão cheias de ódio. Então elas não são autênticas praticantes do yoga, não é o yoga que estão praticando, né? Querido, só para acelerar, porque o nosso tempo já foi bem avançado aqui, a espada de Rama e a alma, a Aline escreveu, né? A esposa. Quantas guerras terei que vencer? Então é isso, queridos. Vamos Ainda junto, tem muitos Lilian, comentários aqui, nós não vamos conseguir comentar todos. Tem muita coisa aqui ainda. Muito legal, gente. É sim, muito bom. Considerações finais, então, só fechando, eu iniciei falando a respeito de Deus, né? Deus, yoga não existe sem Deus, e não existe sem os yamas e niyamas. Então, as nossas próximas lives serão sobre os yamas e niyamas. Se você tira yamas e niyamas do yoga, você não tem yoga. É básico, é o Dharma, né? Eu vou pela ordem aqui. Bianca, por favor, as suas últimas considerações. Já quase 2 horas de live. Gente, valeu muito, adorei, tá? E para o pessoal que está ouvindo isso, sabe, distorção de palavra, conservadorismo é bom, é do bem. Quando alguém fala, sou conservadora, fala para mim, você é uma conservadora, eu escuto assim, você é uma linda. Porque conservadora, para mim, é elogio. Quem me chama de conservadora, para mim, está me elogiando. Então, assim, estudem e meditem, e não tenham apego por uma visão errada, seja porque vocês têm medo de decepcionar família, amigos ou alunos. Sejam livres, se libertem o quanto antes de visões equivocadas. Estudem mais, tanto quanto sobre o yoga, quanto sobre o conservadorismo. Olhem os exemplos que existem no mundo, que são mais do que suficientes para dizer o que é certo e o que é errado, tá? E busquem mesmo ter coerência nas suas atitudes e nas suas palavras, e sejam felizes e livres, todos. Todos os seres sejam livres e felizes. Valeu, Juliana. gente. Gratidão, Bianca. Gratidão. Juliana. Eu falo muito, eu vou resumir bem um pouquinho aqui. Eu só queria mesmo pedir para as pessoas porque hoje em dia sempre tem essa questão de fazer parte do grupinho, né? Então, às vezes, eu nem sou essa pessoa, eu não penso assim, né? O meu interior é completamente diferente de tudo que está ao meu redor, mas, ainda assim, eu me sinto obrigada a pertencer a esse grupo, né? Que não fala comigo, que não conversa com quem eu sou. Então, o que eu digo para você é que as diferenças, elas existem. Somos todos diferentes. Podemos ter coisas em comum, mas não somos iguais. Então, enquanto você achar que para você pertencer, você tem que ser igual, eu sinto te informar que estão te levando para um engano. Então, bata o seu pé, firme a sua posição, porque se você tem consciência de que você não pertence a determinado grupo, ou que alguém está falando alguma coisa que não ressoa com você, você sabe quem você é. Porque, geralmente, quando você não sabe quem você é, essas falas, essas atitudes, te colocam em questionamento interno.
Mas se você percebe isso, você sabe quem você é. Então, persevere, continue falando sobre amor, continue falando sobre Deus, sobre Krishna, sobre Buda, sobre quem você acha, né, que dentro dos seus estudos é a pessoa que nos guia. E não desistam, porque desistir é sempre mais fácil e ninguém diz para a gente que estar aqui seria fácil. Né? Estamos aqui para lutar, a luta justa, né? O jogo honesto, sem causar prejuízo ao próximo. Esse prejuízo que eu digo é o prejuízo desnecessário, desleal, né? Mas temos que estar preparados para o que for preciso. Então, gratidão a vocês, adorei a nossa live e aceito o convite para próximas, porque eu adoro falar. Namastê para vocês, gratidão. Não precisa nem ser convidada, já faz parte, não tem nem como fugir. Gratidão, Juliana. Gratidão. Eu ia falar exatamente isso. Duas coisas que o professor Hermógenes falava muito, me ensinou, com quem eu convivi muito, e ele dizia assim, não tenha medo de ser diferente. Isso me marcou muito. Quando eu tinha 18 anos, eu li essa frase dele. Não tenha medo de ser diferente. E então, a partir dali, eu nunca tive medo de ser diferente, nunca. E isso nunca me atrapalhou. Pelo contrário, né? Eu passei a ser vegetariano, as pessoas achavam isso há 40 anos atrás, isso era muito estranho. Né? Então, onde quer que eu fosse, as pessoas... Não, é vegetariano, mas sempre as pessoas gostavam de mim. Eu trabalhei uma época em hotelaria, eu era gerente de hotel, né? Ia reuniões de uma rede importante no Rio de Janeiro. Né? Então, havia reuniões de gerentes, né? E eu não lia jornal, eu não sabia nada de notícia, né? Eu não era mulherengo, porque quando a maioria era, não é? Aqueles homens, sabe como é que é o estilo masculino, né? E era completamente diferente, mas eles faziam questão que eu estivesse ali com eles, não é? Porque quando você tem realmente Deus no coração, ele procura ter essa vida espiritual, o Swami Shivananda dizia isso, né? Se você realmente praticar yoga, se você procurar realmente levar a sério, né? Mesmo que você não consiga ser perfeito, mas se você realmente faz um pouco que você fizer, vão dizer que você é o avatar. As pessoas vão adorar você. Ele dizia assim, esse livro é como fazer amigos e influenciar pessoas. É uma página na filosofia do yoga. Pratique yoga, vive yoga, e você vai ser adorado por todos. Não importa se você é diferente, não é? Então, não tenha medo de ser diferente. Não precisa ter medo, simplesmente viva, seja feliz, fique sempre alegre, trate bem as pessoas com amor e as pessoas vão te adorar. Não importa se você não come carne, não importa se você não lê notícia, não consegue conversar sobre notícia, porque eu passei minha vida assim. O gerente geral do hotel ele falava assim, gente, você não sabe nada do que está acontecendo no mundo? Não, mas eu passei a ser o melhor amigo dele. Ele me chamava para fazer tudo, não é? Apesar de ser completamente diferente dele. E quando ele me chamava para fazer as coisas erradas, eu falei assim, isso não me chamam para beber. Ele falou, vamos sair. Eu falei assim, não me chamam para beber, nem coloca a mulher no meio. Aí, tá bom, eu sei que você é assim, não interessa, mas queria minha presença. Então, é isso que o professor Hermógenes falava, não tenha medo de ser diferente, não é? Isso. E outra coisa, Deus me livre de ser normal. Verdade. Queridos, gratidão. Por favor, deixem o seu like, né? Tem que fazer esse pedido. Isso, gente. Quem ainda não se inscreveu, ative o sininho. Ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal, por favor, por amor ao yoga. Compartilhe o canal, porque o yoga não pode continuar sendo desvirtuado como vem sendo. Yoga não é isso que está por aí. Yoga real, yoga autêntico vem de Deus, é um caminho interno para Deus, para a autorrealização, e não existe yoga sem Deus. Yoga sem Deus é pássaro sem asas. Namastê, querido. Namastê. Gratidão. E Deus salve o nosso Brasil, e salve o mundo, salve a humanidade, liberte a humanidade do pior dos inimigos, como disse Yogananda, que é o comunismo. Amém. Namastê. 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 Gratidão. Gratidão, gente. Tchau. Tchau.